Olá, meu nome é Danilo Elias Fialho Zavá e vou apresentar minha pesquisa de título Reformulação da Política Externa Brasileira e Ministério Público Federal, de 2013 aos dias atuais, dentro do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, edital 2020-2021. Bem, a minha pesquisa esteve circunscrita dentro do projeto de pesquisa do meu professor orientador, o professor Fidel Flores, e privilegia especificamente o conceito de politização da política externa brasileira, que consiste no processo no qual novos atores têm entrado na disputa pela elaboração e execução da política externa brasileira, assemelhando esse campo de ação às demais políticas públicas empreendidas pelo Estado brasileiro. Um dos possíveis novos atores dessa arena decisória tem sido pouco considerado, a instituição Ministério Público. Considerando que o órgão tem por missão defender a Constituição e tendo em vista que a Carta Magna carrega consigo uma série de disposições que incidem sobre a política externa brasileira do país, a pergunta proposta na presente pesquisa foi: houve imissão do Ministério Público Federal na política externa brasileira desde o ano de 2013? Ainda como objetivos específicos, seria o Ministério Público Federal, como defensor dos direitos coletivos e individuais, um possível canal de vazão dos interesses da sociedade civil no que diz respeito às decisões de política externa brasileira? E teria tido ele eficácia e/ou eficiência em sua possível atuação em temas de política externa brasileira? Bem, metodologicamente, a pesquisa consiste no estudo de caso averiguador de teoria, sendo o caso o Ministério Público Federal e a teoria a de politização. Foi adotada uma estratégia qualitativa de análise dos atos do Ministério Público Federal e da sua chefia, a Procuradoria-Geral da República. Como recorte temporal, adotou-se desde o ano de 2013, ano de consolidação da chamada Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, apontando para um maior interesse do órgão frente a assuntos internacionais, ao mês de julho de 2021, mês final do plano de trabalho apresentado. Como fontes primárias foram tomadas as referências teóricas no campo de politização e atos do Ministério Público Federal e da PGR selecionados a partir de palavras-chave, sendo constituídos por inquéritos civis, ações civis públicas, ações de constitucionalidade, recomendações, notificações e requisições. Como fontes secundárias foram adotadas notícias publicadas em sítios eletrônicos do MPF e do PGR, que dizem respeito aos atos citados ou ainda a outras ações empreendidas pelo órgão, que dizem respeito a temáticas internacionais. Então, o desenho da pesquisa busca procurar atos do MPF e da PGR que possuem intersecção com o tema de política externa brasileira, sendo essa intersecção mais um dos vários indícios que apontam para a politização da política externa brasileira. Bem, como resultados, foram encontrados 22 atos e 71 notícias que se relacionavam com as relações exteriores do Estado brasileiro, publicadas estas pelo MPF e pela PGR, nos 8 anos e 7 meses de análise. Foi proposta uma tipificação de 4 tipos de ação empreendidas pelo órgão, sendo estas recomendações, cobranças, judicialização de questões e atuação independente, cada uma com seu grau de coerção frente ao Executivo Federal. E, a partir desse grau de coerção, foi possível também averiguar a efetividade, ou seja, o impacto que essas ações obtiveram junto ao Executivo Federal. Percebeu-se também como resultado que a PGR concentrou boa parte das ações promovidas que tocavam ou que se relacionavam com as relações exteriores do Estado brasileiro. Bem, como conclusão, a partir da discussão crítica entre o referencial teórico e os resultados obtidos, percebeu-se que o Ministério Público Federal constituiu-se como ator não tradicional na arena de disputas políticas pela construção e execução da política externa brasileira. O Ministério Público, na verdade, buscou influir na adoção de tratados internacionais, em decisões do Serviço Diplomático e Consular brasileiros, política migratória e temas conexos. O órgão tem feito isso rogando do seu escopo alargado de atribuições constitucionais, de defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos coletivos e individuais difusos. Esse comportamento foi observado como relativamente institucionalizado a partir da regularidade apresentada ao longo dos 8 anos e 7 meses de análise. Houve uma considerável efetividade dos atos publicados, ou seja, impacto junto ao Executivo Federal, mas uma irregular eficácia dos atos promovidos, ou seja, uma falta de resultado direto dos atos promovidos
perante as ações tomadas concretamente pelo Executivo Federal. A partir disso, também se concluiu que há pouco potencial do órgão em constituir-se como canal de vazão para os interesses da sociedade civil junto às decisões de política externa brasileira. Bem, gostaria de agradecer pela atenção e agradecer especialmente pelo meu orientador e pelas colegas de projeto pelo apoio no desenvolvimento da pesquisa. Muito obrigado.